torcedor vascaíno, fala galera do Comentário, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais uma notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. Olha, nesse vídeo nós vamos falar sobre reforços, vamos falar sobre dois atacantes aí, quais as situações deles, dois destaques dos campeonatos estaduais, eles vão chegar, não vão, qual a situação que está, a gente vai falar sobre isso, sobre João Diogo e Lucas Oliveira. Vamos falar também sobre 777 Partners, as coisas adiantaram. E hoje o Arsene Ergas, que é um dos responsáveis pela 77 Partners, revelou aí quais os planos deles para o Vasco, até o estilo de jogo que eles querem imprimir. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o Clássico, o jogo que acontece na próxima quarta-feira, e vamos fazer uma análise aí de uma jogada de gol do Vasco contra a equipe do Resende, muito interessante, a gente voltando com esse quadro de análises para vocês. Então, sobe a vinheta! Salve torcedor, estamos iniciando o nosso vídeo. Antes de tudo, manda aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, que compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, sou analista, sou scout, sou aquele cara que faz tudo aqui nesse canal, né? Apresentador, analista, a gente traz todas as informações, enfim. Aqui é um canal completo, um canal onde você tem análise tática, informações, tudo que envolve o Vasco. Por isso, o Comentário é o melhor lugar para você, torcedor vascaíno, estar. E será um prazer tê-lo como nosso inscrito e, obviamente, ajudar a gente a chegar a 1000 inscritos, que é a nossa meta. Olha, daqui a pouco eu vou falar sobre reforços. Daqui a pouco eu vou falar sobre quais as ideias da 77 Partners, se pode adiantar a situação, e também sobre o Clássico. Mas vamos falar sobre o jogo de ontem, Vasco e Resende. E algumas coisas me chamaram bastante atenção, chamaram a atenção de vocês também, muita gente empolgada com a forma que o Vasco jogou. O Vasco jogou num 4-4-2, com um 4-4-1, 4-4-2 no losango ali, mas 4-4-1, 4-1-4-1 em algumas vezes no ataque também, em sistema defensivo. Mas me chamou a atenção uma jogada que o Vasco não faz muito e é uma jogada que eu venho cobrando bastante, que é a marcação alta, a pressão alta. E essa jogada ficou bem claro quando o Vasco faz o segundo gol, e são 3 jogadores que, querendo ou não, estavam sendo questionados. O Vitinho, quando chegou ao Vasco, o próprio Vinícius, que é sempre questionado, até a gente faz críticas a ele aqui, e o John Sanches, que é um jogador que, na minha opinião, se melhorar taticamente, o entendimento tático do jogo, ele pode ser um jogador muito útil ao elenco do Vasco. E por isso, eu fiz uma análise, a gente queria fazer uma análise até com um pouco mais de efeitos, mas infelizmente o nosso software resolveu dar um pau na hora que a gente estava fazendo aqui, mas eu não ia deixar vocês sem essa análise. Então veja aí qual a análise que eu fiz desse gol que o Vasco fez, o segundo gol do Vasco contra o Resende. E você vai observar algumas coisas que eu acho que na transmissão você não conseguiu observar. Depois da análise, a gente vem aqui com as informações da 77 Partners sobre reforço e também sobre a questão do próximo jogo no Maracanã. Então, veja aí a análise do gol do Vasco. De ver essa jogada é a pressão que o Vinícius faz. Ele sai em velocidade, pressiona o goleiro, que fica desconfortável para fazer um chutão. E acaba chutando para o lado onde o John Sanches está indo, que mostra muita velocidade, ganha do zagueiro e mostra maior qualidade para jogar a bola na área, visão de jogo, e o Vitinho que deu esse belo... Vocês viram, né? Pressão, o Vinícius pressiona, o John Sanches dá um belo passe e o Vitinho se posiciona muito bem para fazer o gol. O Vasco, eu acho que essa é a forma ideal do Vasco jogar. Mas às vezes o Vasco não tem material humano que consiga fazer com que essa pressão alta, que é um estilo de jogo que eu gosto. E para seguir falando de pressão alta, o Arsene Ergas deu uma entrevista à galera do Estadão, né? Para quem não sabe, Arsene Ergas é um dos responsáveis pela 77 Partners, e falou de muito sobre a SAF, sobre a situação do Vasco, o que é que chamou a atenção. Mas uma parte em tudo que ele falou me chamou bastante atenção, que é o que me interessa e é o que eu acho que o futebol brasileiro precisaria mais um pouquinho, que é um modelo de jogo. O Arsene Ergas deixou bem claro que eles se espelham naquilo que o Red Bull faz, obviamente na captação de jovens talentos também, mas ele colocou algo que eu acho que a gente não ouve muito dentro do futebol brasileiro, que é o modelo de jogo. Um modelo de jogo com pressão alta, um estilo de jogo mais agressivo, um time que joga mais para frente,
Isso mostra que, além da gente ter um possível investimento, a gente tem uma ideia de jogo por trás. No Genoa, isso não acontece muito, até pelo momento que o Genoa vive, é um novo elenco, o time hoje tem jogado muito mais retrancado do que tudo, mas é o estilo de jogo, um padrão de jogo que eles querem dar ao clube das franquias da 7-7 Parties. Com isso, dá-se imaginar, eles vão trazer um técnico, obviamente que não agora, que eles devem esperar terminar a Série B, mas para que possa implantar essa forma de trabalhar. E deixou bem claro, os jogadores que o Vasco irá contratar com a possível entrada da SAF da 7-7 serão jogadores com questão física em dia, jogadores jovens e que possam fazer esse estilo de jogo mais agressivo, essa linha alta e possa fazer com que o time tenha um jogo mais vistoso. Gostei de ver o que o Assir Niegas falou e vamos esperar, né, para ver que se é assim que a SAF passar, que a gente possa ter esse estilo de jogo. E a SAF que está andando muito rápido, as coisas podem se adiantar, há uma expectativa que a 7-7 Partners faça um possível assinatura de uma proposta vinculante já essa semana. É uma expectativa também que eles estejam nos dois clássicos de semifinal. Eles estavam lá em Gênova, acompanharam também o jogo em Bérgamo contra a Atalanta, um empate muito heróico da Gênova, e devem estarem desembarcando no Brasil amanhã ou na próxima quarta-feira para assistir o jogo contra o Flamengo. Olha, falando de reforços, Lucas Oliveira já assinou um pré-contrato, o jogador, inclusive, como trouxe a informação, Flávio Dias aí, teve o aval também do próprio Felipe Maestro, que indicou esse jogador também, e o jogador deve assinar um pré-contrato com o Vasco da Gama. O jogador não terá condições de jogar ainda nesse Campeonato Carioca, o jogador, obviamente, já jogou pela equipe do Bangu, o Bangu já saiu do campeonato, então Lucas Oliveira deve assinar com o Vasco aí nos próximos dias, deve fazer seus exames e tudo mais. Sobre João Diogo, perguntei novamente sobre a questão do João Diogo, lá a galera da Caldense, lá o Serginho e muito mais, e a questão é o seguinte, a Caldense só irá fazer qualquer tipo de negócio após o final do Campeonato Mineiro. A Caldense passou para a semifinal do campeonato, para a fase final do campeonato, estão focados nisso. Qualquer situação envolvendo o João Diogo só após o Campeonato Mineiro. Perguntei se tinha alguma coisa atrasado ou mudado sobre a questão do Vasco. Eles disseram, não, tá na mesma coisa, as conversas adiantaram, as conversas estão muito avançadas, mas o Vasco sabe que o jogador só sai quando acabar o Campeonato Mineiro para a Caldense. A Caldense que deve jogar aí a semifinal do Campeonato Mineiro, provavelmente contra o Cruzeiro. Então, vamos ficar de olho aí sobre a situação dos reforços. Como falou aí, tá se falando muito na mídia, o Vasco ainda deve buscar mais 3 reforços, destaques do Campeonato Paulista, e no mínimo 2 reforços que venham para serem titulares, jogadores que venham para mudar o perfil da equipe do Vasco. Essa é a ideia, e muito com a ajuda da 7-7 Partners. A gente vai ficar de olho aí para ver o que é que vai acontecer nas próximas horas. Falando sobre futebol, sobre Campeonato Carioca, sobre a semifinal. A campanha Bora pro Maraca tá gerando, e aí eu já deixo meu recado para vocês que estão no Rio. Lotem o Maraca, esse negócio da gente estar jogando, com eles fazendo metade. O estádio estará dividido, torcida dividida. Então lotem a parte do Vasco. Esse é um pedido, é algo que a gente está fazendo uma campanha muito grande para a gente ver uma força, independente da situação, independente da sua raiva com a questão política, de gestão. Neste momento é o momento da gente mostrar a força da torcida do Vasco novamente, lotar o Maracanã, pelo nosso lado, fazer aquilo, fazer uma festa muito mais bonita do que a gente pode fazer. Estamos cansados de ver um Maracanã jogando contra o rival, e o rival tendo mais na metade, tendo uma grande torcida. É isso que a gente pede. Vamos lotar o Maraca. Os ingressos já estão à venda. O jogo será na próxima quarta-feira, lá no Maracanã. No próximo domingo, o jogo volta também para o Maracanã, o segundo clássico da semifinal. Lembrando, primeiro jogo da semifinal não terá transmissão em TV aberta, o jogo é só pela pay-per-view. Segundo jogo, tem transmissão pela Record e todos os outros canais. A gente vai ficar de olho e aí vamos ver, né, como é que vai rolar. A gente sabe que o grande objetivo do Vasco é a Série B, mas nesse momento é o momento de apoiar, é o momento de ver o Vasco jogando e, obviamente, contra eles, meu amigo, tem que ir pra cima, tem que buscar, porque a gente quer ver o Vasco grande de novo. Aquele abraço, muito obrigado a você que chegou ao nosso vídeo até esse momento, um vídeo mais curto, mas podemos trazer todas as informações para vocês, deixar você por dentro daquilo que está acontecendo no Vasco, e mais tarde a gente volta com mais informações. Aquele abraço, saudações vascaínas, muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!